Vivemos em um mundo em que a velocidade ela é louvada, a produtividade muitas vezes é idolatrada e o silêncio bastante temido. Mas e se a resposta que procuramos para a ansiedade, para o vazio, para a sensação de desencontro não estiver em fazer mais nada ou fazer bem menos? E se no silêncio da mente a gente descobrisse não o que o mundo espera que sejamos, mas o que realmente nós somos? É sobre isso que nós vamos conversar. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cerebrando. Fala, pessoal. Não deu Boa nem tempo noite. de eu De conseguir. começar a falar, o Fábio fugiu já da gravação de hoje aqui. E aí, gente, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa temporada 4, o episódio 8 do podcast Cerebrando. E hoje a gente vai fazer uma viagem aqui pelo cérebro e pelo famoso tapetinho de meditação. O Fábio voltando para cá. E para isso estamos hoje aqui com o Dr. Leandro, com o Dr. Diogo e com o nosso caro Fábio Uzunoff. E aí, Diogo? E aí, Fabião? Boa noite, pessoal. E aí, tudo certo? 100%? Firme. Vamos lá, então. Hoje, sobre meditação. Nosso mestre Ivo falará bastante sobre o que ele domina muito. Hoje a gente vai só lagartixar, né? Não, papel aqui é eu pergunto, vocês respondem. Não, hoje nós vamos Não inverter. vamos inverter Aquele momento essa saia parada, justa. O momento saia justa será invertido hoje, pessoal. Nada de papo místico, cara. O lance aqui é ciência, neurociência de primeira. E aí, Fabião, boa noite. Fábio na seriedade dele, né? Sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. O tema hoje é pegar fogo, porque a gente vai falar sobre algo que é uma paixão. Ô, Fábio, deixa a gente cortar, o seu microfone não tá legal, não. Acho que você fez alguma coisa que mudou o som aí. Se quiser fazer um ajuste por aí. Enquanto isso, ô Diogo, você e o Leandro, cara, e aí, vocês tentaram meditar alguma vez já e ficaram irritados porque vocês não conseguiram parar de pensar? Vocês não conseguiram esvaziar plenamente a mente de vocês? Achei que você ia falar, vocês ficaram cansados porque não conseguiu parar de meditar. Eu falei, não, aí não, né? Pelo Não, contrário. já, inclusive já tentei várias vezes, já meditei algumas vezes. Hoje eu mudei um pouco a minha estratégia, eu percebi que eu atualmente não consigo muito tempo dentro da prática meditativa. Claro, isso é um processo, também, abre aspas, para que eu não seja mal interpretado, e essa palavra sofre diariamente nas redes sociais, é um processo de treinamento, né? E essa palavra tem sido bem deturpada, tá, gente? Treinamento que eu falo é de reforço biológico. Mas desligar, se a gente desligar, a gente morre, tá, Ivo? Então, assim, tem que desligar o cérebro. Eu não conheço ninguém com o cérebro desligado que esteja vivo, mas a gente pode reduzir um pouco algumas informações e não dar energia para outras, né? Mas a gente vai discutir um pouquinho. Sim, a meditação, na verdade, é um processo, como o Leandro fala muito bem. E nós sabemos os benefícios hoje que a meditação tem, inclusive, ela traz uma atividade cerebral diferenciada. Essa história que o cérebro está desligado, não, ele está, na verdade, com várias áreas ali que são, claro, atividades atenuadas, divididas em alguns locais, mas em outros locais nós temos Excitadas. ali uma atividade bem diferenciada para o bem, que a pessoa consegue fazer, por exemplo, algumas depurações, até desintoxicações. A gente sabe que o córtex ele aumenta em determinadas regiões também, mas falaremos mais sobre tudo isso durante o podcast. Boa. E a gente tá prometendo esse assunto faz tempo pra galera aqui, né? E talvez o pessoal até estranhe que no bate-papo aqui hoje a gente vai falar também sobre aí o lado sombrio da meditação, porque acho que tal qual a neurociência, né, cara, que hoje você é um pouco crítico que agora, espero que o Leandro segure aí o frontal dele, mas, pô, a gente tá vendo muita gente aí fazendo curso de 2 semanas, de um mês de neurociência, enfiando no LinkedIn em alguns lugares lá, neurocientista, master, hiper, mega, neuroscience, coach, não sei o quê. E a meditação, ela tem vindo nesse rumo há bastante tempo também, né, cara? Quase sendo vista como se fosse um milagre, e a história é muito diferente, né? Fala, Leandro. Não, tem um pouco disso, realmente. E claro, tá, gente? Não vamos generalizar, não estamos falando que coaches são pessoas ruins, tá? Não é essa a questão aqui, pelo contrário, porque hoje em dia a internet está cheia de gente querendo deturpar nossas palavras, né? É incrível isso. E é um preço que a gente paga por estar também aparecendo. Quem aparece vai ser julgado e todo mundo acha que tem direito de falar sobre tudo. Mas é isso mesmo.
né? A gente vê isso não só na neurociência, um monte de gente imbecil, porque a palavra é essa, literalmente, um monte de gente canalha, falando um monte de asneira por aí, né? E a meditação tá do mesmo jeito. E aí, quando a gente não tem critério de seleção, a gente começa a engolir qualquer coisa e achar que é normal, né? Enfim, se a pessoa fizer um bom curso de oratória, ela já tem aí uma possibilidade de sucesso nas redes sociais, e é assim que tem funcionado. E, repito, quanto mais vazio a pessoa, mais conselho ela vai dar pra gente. Claríssimo isso. Enfim. E o problema, Ivo, que eu vejo na atualidade, e a meditação entra muito nisso também, é que você tem hoje 3 tipos de profissionais. Aquela pessoa ortodoxa que não muda nunca, que tem sua qualidade, sem dúvida alguma, estuda demais, tem ali é baseado, tem vários quesitos importantes que são bons, são importantes, sem dúvida alguma. Mas não tem uma flexibilidade para aceitar mudanças e aceitar certas condições. Existe aquele profissional do meio, que é o profissional também ortodoxo, em que segue a ciência, em que lê artigos, em que estuda, mas que entende certas flexibilizações. Para mim, esse profissional é o melhor de todos, porque daí, como o Leandro falou muito bem, nem todo coach é um charlatão, nem toda coach é uma charlatã, não é essa a Claro. E questão. nem todo mundo que tá na internet também é. O que a gente tá falando é que tem um Claro. monte de gente que é, e não tem como falar diferente, né? Beleza. Então tem que ter essa flexibilização. Só que tem um terceiro tipo de profissional, que é aquela pessoa que estuda pouco, que não tem vontade de estudar mesmo, é preguiçoso ou preguiçosa. Normalmente foi ali um aluno muito ruim na faculdade, que vem com discursos vazios, e que daí parte para um lado místico da coisa, em que eu vou curar vocês com uma meditação ultra mega power, sem embasamento nenhum. Eu vou curar vocês com um tipo de medicina que nem vou falar o nome porque queimaram, tem muito profissional bom, né? Aí você fala, é Mas baseado em quê? A pessoa baseada em baseados, né? exatamente. E daí a própria pessoa não lê os artigos que essa medicina coloca, né, Leandro? Baseado em baseados. Tá cheio de gente baseada em baseados, né? Enfim. Porque é muito mais fácil você ficar nesse lado cômodo de eu sou contra isso, sou contra o sistema. Essa semana, Diogo, a gente tava fazendo um curso X aí, eu não vou falar pra gente não identificar a pessoa em si. E aí o curso no final, assim, são três dias. 3 dias diferentes, ou seja, no final é uma vez por semana, 3 semanas, 2 horas. Aí a pessoa manda mensagem e fala assim, doutor, quando terminar o curso, eu posso clinicar? Eu vim agora no carro, inclusive, conversando com a minha esposa e falando sobre esse caso. Falei, gente, olha que curioso, as pessoas querem estudar 3 dias, abrir uma clínica e atender pessoas. E cai nessa questão, né? Talvez o problema do saber superficial é que o saber superficial te cria a sensação de que você sabe pra caramba, que você sabe muito. Quanto mais superficial nós estamos, mais nós temos a sensação que a gente é grande gênio. E aí, quanto mais você conhece, mais você tem a sensação de despertencimento. Isso é bonito pra caramba e é fantástico. Quando você começa a estudar, quando você começa a conhecer, aí a filosofia vem com uma frase maravilhosa, só sei que nada sei, as pessoas falam, nossa, que frase... E é uma frase gigantesca, de uma sabedoria imensa, porque quando a gente reconhece que a gente está mais perdido que tudo, que a gente não sabe nada, é porque a gente já estudou pra caramba, a gente já refletiu sobre muitas coisas. Então, hoje eu posso chegar e fazer um curso de neurociência e falar com as pessoas um curso de 1 hora e falar o hipocampo, essa área que consolida a memória, a região pré-frontal toma decisão, isso aqui, não sei o que, fiz 1 hora. Eu saio dali cheio de ideia de que eu sei tudo de neurociências. Agora eu vou colocar neurocientistas nas minhas redes sociais. E aí, se você começa a estudar 1 ano, 2 anos, 10 anos, você fala, cara, eu não sei muita coisa. Você estuda 20 anos, você fala, eu não sei nada. E aí os caras lançam um livro de hipocampo que tem 3.000 páginas, chamado Hipocampo. E não é possível que esse cara escreveu em 3.000 páginas um livro de hipocampo falando assim, o hipocampo consolida a memória. Na segunda página, o hipocampo consolida a memória. Não é. Não, exatamente. Então, esse é o problema. Em uma sociedade vazia, quanto mais vazia, é aquela parábola lá da carroça, né? Você sabe qual que é? Já ouviu falar, Ivo? Quando você sabe se a carroça ela tá cheia ou vazia em si. É um ditado bem antigo. Já ouviu isso aí? Não, cara. Basicamente, ele se resume ao seguinte, quando você sabe que... eles falam o seguinte, carroça vazia faz muito barulho, né? Se você pega a carroça e enche, ela tende a fazer menos barulho. Carroça vazia faz muito barulho. E é assim também com as pessoas vazias fazem barulho demais.
Pessoas vazias armazenam muito ódio, pessoas vazias têm certeza sobre tudo, não têm dúvida sobre nada, pessoas vazias julgam mais, pessoas vazias acham que pode falar sobre qualquer coisa, ética e moral não serve para nada. Então é isso. Infelizmente é dessa maneira. E aí o sábio faz o quê? O sábio ele escuta. Quanto mais você vai conhecendo, mais você vai escutando, menos você vai falando, e você descobre uma habilidade fantástica que a população está perdendo, que a gente tem até os 2 anos de idade, que é a capacidade de poder escutar e falar quase nada. Então tem um pouco disso também. E isso está correndo, fazendo paralelo com a meditação também, né? Porque o que a gente vê hoje é assim, 90% das pessoas, se você conversar hoje, isso é um chute, né, um chutômetro aqui, mas vão falar assim, o que você conhece de meditação, do mindfulness? A impressão é que assim, só existe mindfulness no mundo, né? Não existe nenhuma outra meditação. E aí você for olhar, a meditação, a gente está falando aí que os indícios dela, que a gente consegue encontrar hoje na história, estou falando de 1500 a.C. É muito antigo, né, cara? E a meditação não é que a gente vê hoje, que eles falam assim, a meditação é só relaxar, o relaxamento. Cara, não é. A meditação era ligada à prática religiosa e prática filosófica, né? Desde sempre, quando a gente olha para a criação dela. E quando a gente olha, inclusive, a prática religiosa e filosófica antigamente, tinha muito a ver com quem era a pessoa, com a existência daquela pessoa, com a sobrevivência espiritual dela, né? Uhum. Ela precisava disso, pensar que espiritualmente aquilo era importante, ia fazer ela mudar. E aí o que a gente vê, de novo, tal qual acontece com a neurociência hoje, é isso, pessoas vendo, né? Quando você vai meditar, você tem que esvaziar a mente. Cara, o Leandro acabou de falar. Pô, esvaziei minha mente completamente, tô pensando em nada, morri. Você tá no caixão, né, bicho? Exatamente. Não vai dar. Aí tem aquelas pessoas mais sábias que falam assim, aí vem mais como dúvida, meditação, aí vale para vocês, né? Quase que um bate-bola aqui. A meditação, ela aumenta realmente a densidade de massa cinzenta no cérebro, como se fala em termos de neurociência? Já é para responder essa pergunta? Bora. Então vamos viajar um pouco aqui na ciência da coisa. Tá aparecendo aí para vocês? Legal, tá sim. Então pronto, vamos lá. Antes de tudo bem, Fábio? Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente está fazendo leitura labial com você, Fábio. O Fábio não tá querendo falar hoje, cara. Eu não sei. Não, engraçado que não. antes aqui, 10 minutos antes aqui, ele tava 100%. Ele resolveu mexer em alguma coisa aí, né? Matraca total, né? Libera aí novamente teu microfone. Aí. Agora sim. Fala. High definition. Boa, Fábio. Dá boa noite pro pessoal aí, Fábio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e vamos à explicação sobre o impacto da meditação no cérebro. Leandro. Curto e grosso. Obrigado, Fábio. É isso, não tem que ficar odiando, não. Vamos lá, pessoal, olha só. Então a gente tem o córtex, né? O córtex está aí essa parte mais externa, já discutimos isso em vários outros podcasts. Conceito etimológico de córtex casca, então temos aqui abaixo estruturas subcorticais. Podemos dizer, inclusive, que do ponto de vista evolutivo, nós temos um córtex que é diferenciado de outras espécies, também já discutimos isso, diferenciado na quantidade de células corticalizadas, diferenciado nas suas camadas, na sua característica histológica, na quantidade de conexões, enfim. E o fato de ser diferente, eu repito sempre, não é melhor. Cuidado, amiguinhos e amiguinhas com antropocentrismo, estou dizendo unicamente que é diferente. Quando a gente olha o córtex ele vai ser dividido naquilo que nós chamamos de substância cinzenta e substância branca. Que negócio é esse? Só para a gente entender. Se a gente abre aqui e vê uma neuroimagem, vamos pegar uma neuroimagem aqui e vai facilitar a nossa compreensão. Agora, a neuroimagem tinha que aparecer em algum local aqui, vai aparecer aqui. Ótimo. Então, olha só. Esse corte que nós estamos fazendo é um corte que nós chamamos de axial. Tá? Vou colocar aqui agora uma imagem, uma neuroimagem aqui, para vocês olharem. Nessa parte mais externa que a gente consegue ver aqui, é o que nós chamamos de substância cinzenta, é a parte mais externa do nosso córtex cerebral. E a parte mais esbranquiçada nós chamamos de substância branca. Portanto, substância cinzenta basicamente se resume a corpos de neurônios, já posso mostrar para vocês, e substância branca são os axônios, são os prolongamentos, as projeções que esses neurônios fazem para outras estruturas, ou no cérebro, ou em outras regiões, tronco encefálico, cerebelo, medula espinal e assim sucessivamente. Então, substância cinzenta mais externa, substância branca mais interna. Se a gente olha aqui agora, então, na microanatomia, só para a gente entender o que seria substância cinzenta e substância branca, nós temos aqui um neurônio.
essa parte do neurônio aqui, que é o corpo dele, seria a substância cinzenta que nós vimos. E esse prolongamento, que é revestido por uma camada mielinizada, seria a substância branca que nós vimos também. Pronto. Explicada essa questão de substância cinzenta e substância branca, a gente sabe que a parte cinzenta, a parte mais externa, que inclusive é de suma importância para que nós tenhamos as nossas habilidades humanas, ou aquilo que de certa maneira a gente começou a trazer para a nossa espécie com o passar dos anos, com a questão cultural e social, que nos possibilita, inclusive, pensar sobre ética, sobre moral, sobre questões do que é certo e errado, por que fazemos o que fazemos, por que não fazemos de outra maneira. Tudo isso depende de substância cinzenta. Porque as emoções não podem me engolir diariamente, eu posso ter controle sobre elas, depende de substância cinzenta. Então, em resumo, para eu fechar aqui, senão vou ficar falando até amanhã, essa parte mais externa do nosso cérebro que eu mostrei para vocês, ela aumenta com a prática meditativa. Ou seja, entenda que a meditação não desliga cérebro. Pelo contrário, para aumentar não é desligando. O neurônio não aumenta não sendo estimulado. O neurônio só aumenta quando recebe estímulo. E aí você tem um caráter ali de neuroplasticidade, de neurogênese, de fatores de crescimento para novos neurônios. Ou seja, quanto mais eu estimulo, mais esse neurônio aumenta, mais essa camada cortical ela aumenta. Então, o que a meditação faz conosco? Possibilita que aquilo que nos torna realmente humanos, ela aumente. Aí reduz o fator de risco, por exemplo, para doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer, doença de Parkinson. E, Diogo, fala isso, senão eu vou ficar aqui falando até a vida. E na verdade, o que ocorre é como se fosse um exercício físico. Pense no exercício físico. Vocês trabalham, ganham mais músculos. Quando a gente fala de meditação, é similar a isso. Parece algo de relaxamento, algo que é muito zen. Na verdade, é uma atividade excelente para o cérebro. Assim como a leitura, assim como a matemática. A pessoa que trouxe na vida dela mais cognitivo, trouxe para a vida dela mais desenvolvimento, mais estímulo, vai acabar tendo mais recursos no momento em que precisa desses recursos. E a meditação traz isso. Por isso, como o professor Leandro falou muito bem, nós temos uma redução das taxas de pessoas com doenças neurodegenerativas quando se medita. Nós temos pessoas que têm se tiverem um dia um Alzheimer, por exemplo, vão ter um Alzheimer que vai demorar muito mais tempo para chegar em estágios finais. Nós temos uma pessoa que, em tese, ela vai ter um cognitivo mais protegido, e cognitivo é tudo que nós fazemos. Isso. Portanto, você vai ter uma pessoa com mais habilidades no trabalho, mais habilidades para leitura, mais habilidades para tudo que ela faz na vida dela, quando pratica uma meditação. Mas aí que tá, meditações de verdade, como o Ivo também trouxe muito bem. Não adianta você fazer relaxamentos todos os dias ou meditação andando, como alguns preconizam por aí, para você melhorar a tua massa cinzenta, aumentar a tua massa cinzenta. Você precisa de uma meditação que seja verdadeira, progressiva, e assim nós vamos. A gente vai entrar em uns conceitos aqui, inclusive, né? Que o pessoal fala, meditação caminhando, meditação comendo. E aí vamos lá, para o conceito de meditação de verdade, né? Como a gente está falando aqui. Ô, Fábio, você ia falar alguma coisa, mas rapidão só. Eu acho que assim, o primeiro ponto, quando a pessoa chega e fala, vamos falar de meditação, quero aprender a meditar, ela entender por que ela quer meditar. Né? Porque se ela quer meditar porque é legal, todo mundo fala, aí beleza, ela pode falar da mindfulness, que todo mundo fala disso. Se ela fala, não, estou em busca de algo mais espiritual, para mim, porque isso é importante, vamos para uma meditação diferente, vamos falar de meditação transcendental, de algum tipo de meditação. Se ela quer algo mais zen, a gente tem excelentes exemplos aí, né? Você tem a monja Koen, por exemplo, que pode falar de meditação zen, né? Ou a zazen, né? Que ela começou também na Índia e acabou ganhando muitos adeptos e crescendo muito no budismo no Japão. Cara, você quer falar de algumas meditações diferentes? Cara, tem um cara no Rio também chamado Jonas, que morou muito tempo na Índia, inclusive, que fala muito bem sobre meditação como instrumento, etc. Então é importante, acho que para a gente trazer o contexto de meditação, é entender por que a pessoa quer meditar, a gente explica um pouquinho sobre a meditação e aí buscar alguém que efetivamente possa levar um conhecimento condizente para aquela pessoa com relação ao assunto, né? Porque como a gente falou, cara, não é só sentar e relaxar. Até por isso, quando eu perguntei brincando para vocês, cara, tentaram meditar, já não conseguiram? É o que a gente vê na grande maioria das escolas hoje, né? Porque infelizmente se formam professores / instrutores de meditação com 3 meses, e a gente sabe que para falar de meditação hoje, você tem que ter um conhecimento mínimo com relação a como o cérebro funciona. E aí chega um aluno lá com uma expectativa muito grande, né? Quero meditar, por quê? Não sei, mas eu quero meditar. Tá bom, então vamos sentar nesse tapetinho fininho aqui no chão. Agora vamos lá, vamos cruzar a sua perninha na posição de lótus para doer até a sua alma, porque você não está acostumado a fazer isso.
E aí, quando você dá aquela puxada na perna, o cara fala, não, a coluna tem que estar reta, né? Mantém a coluna reta. E por fim, agora você respira adequadamente. Cara, o cérebro seu já tá mandando todo mundo ir a merda lá dentro, falando, para, bicho, que negócio chato é esse, negócio ruim. E está reforçando um comportamento que vai contra o que a meditação prega, né? Então, acho que esse é um dos principais pontos aqui, porque, de novo, estamos falando de algo que, cara, que começou 1500 antes de Cristo, tem as evidências com relação a isso hoje, que tinham toda uma prática ligada à questão filosófica, questão religiosa. Aí a gente pega isso, transforma em algo muito ocidental, fala, não, meditação é só a gente focar no momento presente. E você pode fazer isso andando, e pode fazer isso caminhando. E aí eu jogo para vocês agora. Eu acho que tem uma diferença muito grande aqui sobre a meditação em si, como ferramenta, como ela deve ser olhada como algo benéfico para o cérebro, e o que a gente fala do momento presente, que é você estar no momento presente. Né? Falar de meditação, a gente sabe, cara, você vai ter uma atividade muito forte no seu córtex pré-frontal, no seu hipocampo, vai ter a dimensão na amígdala, a gente sabe que o lobo parietal também ele vai ter ali uma hiperatividade, uma hipoatividade com relação ao que está acontecendo. Então, assim, o cérebro, ele trabalha de um modo totalmente diferente. Então, quando a gente olha pela visão da neurociência hoje, acredito eu, e por isso queria trazer esse assunto para vocês também, cara, não dá para se falar que quando você está caminhando, você está comendo, você está meditando. Você está vivendo o momento presente, mas não dá para. O cérebro não tem como entrar em estado meditativo ou como acionar as áreas, principalmente naquela redução que tem ali entre a amígdala e o eixo HPA, né, para que o cérebro consiga funcionar de uma forma muito melhor. Não dá para fazer isso comendo, não dá para fazer isso andando. Você está andando, o cérebro seu está processando, né? Onde eu tô, tem algum obstáculo, tem que pisar, tem cobra, vou cair, não vou, alguém vai me roubar, sair correndo. Cara, como que você consegue meditar entrando em um estado desse? Então eu queria trazer um pouco disso para a gente discutir sobre o lado da neurociência, né? Qual a diferença efetiva para falar assim, estou parado, meditando, relaxei, agora começo a observar os pensamentos, que você não vai parar de pensar, aí você repara naquilo que você está fazendo, e aí você começa a desligar o corpo para entrar em um estado de consciência diferente. Aí a gente chega no estado meditativo. Mas essa onda que tem de, meditação andando, meditação voando, meditação comendo, eu acho que esse é um dos pontos que confunde muito as pessoas hoje em dia e que faz as pessoas saírem procurando desesperadas do tipo, sou muito ansioso, vou procurar alguém que sabe meditação para me ajudar. E acaba piorando, né? Porque a gente tem estudos hoje da neurociência que mostram que, cara, tá cheio de gente que vai meditar, que opta pela mindfulness e piora a ansiedade. Porque chega lá meditando achando que vai responder alguma coisa, não responde e piora, né? Mas e aí, então, pelo lado da neurociência, cara? Dá pra gente falar um pouquinho sobre, cara, você quando tá meditando, o seu cérebro tá em um estado, e você quando tá caminhando, comendo, não dá pra entrar em estado meditativo. Eu queria que vocês me ajudassem a explicar um pouquinho desse conceito para as pessoas entenderem de verdade as diferenças que existem. Tá. O Fábio queria comentar alguma coisa, né, Fábio? Não, na verdade eu queria aterrar mais no sentido de falar de maneira exatamente o que o Ivo colocou, para quem está ouvindo a gente consiga entender exatamente que área do cérebro começa a ser favorecida no processo de aprendizagem, no processo de criatividade, em função da meditação. Então, pegar um exemplo palpável e de A a Z, falando o que acontece. Bom, você vai meditar, você vai usar... pode ser mindfulness, pode ser transcendental, pode ser vários outros, o Ivo pode elencar todos eles, mas basicamente dá um exemplo que conecte isso e que faça muito sentido, porque as pessoas elas têm que ter a motivação para meditar. Muitas vezes você sabe, e para você é tão intrinsecamente, é tão intuitivo falar para a pessoa, seu problema é que você precisa meditar. E às vezes você lida muito com isso, é como se você explicasse uma coisa, sei lá, durante 10 anos, e para você aquilo é tão ridiculamente simples que você não consegue descer lá embaixo, pegar na mão do sujeito e puxar aqui para cima. Então, como que a gente puxa o nosso querido ouvinte do podcast Cerebrando para que ele possa entender exatamente essas questões, né? Porque a gente, para entender essa questão, por exemplo, a gente vai ter um aumento de massa cinzenta, a gente tem um aumento do frontal, região cortical, tem até aquele mito dos 10% do cérebro, se você for ver exatamente até... eu já estou começando a achar, inclusive, que não é mito mais, eu estou quase achando que tem pessoas que usam 10% mesmo. Inclusive, se eu puder escrever um livro hoje, eu vou colocar 5%, que 10% é muito, viu? Os terraplanistas, os terraplanistas acho que vão estar nesse patamar. Mas, enfim,
Se a gente fosse dar um exemplo, que exemplo vocês dariam mais didático? E para os dois, para o Leandro e para o Diogo? Eu vou comentar a fala do Ivo antes, e aí, Diogo, depois você fala um pouquinho sobre a parte das estruturas aí, e eu Claro. abro o aplicativo e vou mostrando, pode ser? Que aí a Pode. gente segue mais ou menos um semi-roteiro. Então, Ivo, tem algumas questões que a gente precisa pensar, cara, nessa tua fala que tem que ser consideradas, né? A gente vive hoje, talvez aí eu digo que a meditação é quase que o paradoxo do mundo contemporâneo, né? Por quê? Porque imagina que a gente vive num mundo que a lógica agora é o quê? A hiperconectividade. Tá todo mundo hiperconectado, tá todo mundo hiperestimulado, e aí você chega agora e fala, ó, a gente tem uma prática que ela é diferente. O que que faz? Você precisa parar e você precisa silenciar. Porque não existe meditação conversando. Não existe meditação fazendo qualquer outra coisa. Meditação é um momento, inclusive, que você para e você vai entrar num estado de introspecção que é necessária. Nesse estado, a gente tem que falar por ele também, porque ele é um momento importante. Eu sempre falo o seguinte, mas tem coisa que eu não quero fazer, eu não gosto do silêncio. Eu sempre pergunto para essas pessoas, o que será que esse silêncio ele tem? O que ele revela, talvez, que te cause tanto medo? Por que eu não posso, nesse momento, ficar comigo e tentar entender o que esse silêncio ele me traz de resposta? Porque a meditação também é esse processo, né? É um processo em que você literalmente se depara ali com o que você realmente é. E não é de outra maneira, é isso. É você se fechar e você começar agora a entrar no momento de introspecção, de reflexão. Pensamentos vão vir, pensamentos vão passar. Não tem como, mas eu tô aqui, aí vem um pensamento. Que bom que vem, é sinal que tu tem neurônio funcionando, massa. Que bom. Estranho seria se não viesse nenhum pensamento, né? Inclusive, a gente não controla cientificamente os pensamentos. Agora, a gente controla se nós vamos dar energia a eles ou não. Os pensamentos sempre vão emergir. E a energia que eu falo, eu sempre repito, não estou falando de energia metafísica ou energia quântica, eu estou falando de energia cerebral, ATP, adenosina trifosfato, mitocôndria. A energia ela vai ser produzida. O pensamento ele vai vir. Eu posso decidir sobre atribuir energia para ele ou não. Né? É o princípio, eu já comentei isso em outros podcasts, mas creio eu que caiba, é o princípio da filosofia do Oriente, que é o princípio do poema de Carlos Drummond. Né? A dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Né? A dor ela vai vir, o pensamento ele vai vir. Ficar dando energia para a dor é alimentar sofrimento. Então é assim que funciona. Né? Então, eu estou sentado e não consigo parar de pensar. Que bom, é sinal que você está vivo. Agora a questão é, deixa o pensamento passar. Então, essas construções que a gente tem visto, Ivo, são construções muito entrelaçadas com o modelo de capital mesmo que a gente experimenta. Porque imagina, em um mundo em que o interesse é pela produtividade, em um mundo em que o sentido é dado a partir do que você produz, do que você faz. Se você começa a falar para as pessoas, vamos parar e agora entrar no momento de introspecção, entrar no momento de autorreflexão, e nesse momento você não vai produzir. E produzir no sentido capital. Olha só o que a gente está fazendo. A gente está indo na contramão daquilo que te torna, abre aspas, interessante no mundo onde o capitalismo ele detona. E é isso. E eu não estou aqui falando de regime, de dizer se é melhor ou se é pior. Eu estou falando naquilo que nós estamos nesse momento funcionando. Né? Então, criam-se outros modelos. Isso não se aplica somente à meditação. A gente sabe hoje, por exemplo, eu já até comentei, dou isso em aula e dou print quando chega nas minhas redes sociais, no meu Instagram, pessoas que vendem curso falando aprenda inglês dormindo. Ou faça não sei o que enquanto descansa. Ou faz... Por quê? Porque até esse momento, que é o nosso momento de sossego, o sistema ele dá um jeito de tentar nos possuir. Porque no final, o que o capital ele quer? Ele quer lucrar. E não importa de que maneira. Não importa se é pelo lado A ou pelo lado B, ele está pouco se importando com isso. Ele quer lucrar. Então, qual lado ali, nesse momento, está em evidência? Porque podem ter certeza, e anotem isso, se a meditação começar a ganhar muito espaço, a gente vai ver um monte de marketing em cima disso, com eletrodos daquilo, com eletrodos de não sei o quê, com aquilo que consegue ver através da parede. Enquanto você medita, você cria ondas que você consegue desligar o som da tua casa e, ao mesmo tempo, você consegue fazer... Por quê? Porque o sistema ele quer produzir, ele quer lucrar. Né? Em resumo, meditação é você com você, parado, reflexão, pensando e tentando entender o que esse silêncio ele revela sobre o que nós somos, o que você é. E assim vai funcionar
a meditação real, né? Porque tem a meditação fake aí que a gente pode fazer outras coisas. Queria complementar uma coisa antes do Diogo falar. Eu estava falando com um curador de um grande evento e ele estava falando do cidadão 10X. Com IA você consegue ser mais produtivo, etc. Então, essa dicotomia entre você meditar e você se afastar das telas ou das tendências ou de ser mais produtivo é um dilema. Acaba sendo um dilema. Mas você falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu queria que o Diogo exemplificasse, porque eu demorei para entender isso. Essa questão da intenção com relação aos pensamentos. Porque muitas pessoas dizem que não conseguem meditar, mas na verdade elas ficam apavoradas em parar para meditar. Por quê? Porque as crenças que auto-sabotam elas, os medos, os gatilhos, são tão fortes, tão pulsantes, a ansiedade está tão nível 10, né, que elas acabam tendo essa dificuldade. Então, assim, essa questão de que você queria por intenção e por omissão, principalmente bioquimicamente, acho que foi uma coisa libertadora para mim aprender. Acho que isso faz todo sentido o que você falou, Leandro, e acho que o Diogo pode ajudar. E tem um paradoxo de identidade aí, né? A gente tem que entender, porque é muito curioso isso, e eu prometo que agora eu paro, viu, Diogo? Não julgueis para não ser julgado. Eu estou usando algumas palavras bíblicas porque agora a gente está sendo taxado como ateu e os anticristos, né? Então, de vez em quando eu vou soltar algumas palavras assim para as pessoas. Só não me vira o olho para trás, pelo amor de Deus, bicho. Mas dependendo, se a descarga, se o foco epilético for no giro frontal superior na área 8 de Brodmann, você vai virar o olho para trás. E foi assim que começaram a achar que era possessão. Mas enfim, deixa eu ficar quieto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: se a lógica da prática meditativa ela ensina a gente literalmente a desapegar do ego, né? Tem um paradoxo nesse processo, porque a pergunta que fica é: quem somos nós sem essas narrativas, sem nossos rótulos, sem nossas histórias? Então é um modelo de desapego, mas é um modelo de ressignificação daquelas histórias que não prestam para nada também, das narrativas que nos fizeram mal. Porque as pessoas pensam que é o contrário. Então a meditação no final é o quê? Não, vamos mudar tudo. Não tem como também. A gente tem que trazer significado para outras coisas, né? E é o cérebro que literalmente não vai querer que você quebre o chão a todo momento, estudando mais e abrindo a sua cabeça, expandindo a sua mente. Então, o cérebro luta contra isso, você psicologicamente luta, a família luta, a sociedade luta. Exato. Todo mundo luta e alguém fala para você, olha, o que você precisa é meditar. Exatamente. Tem um ponto importante, Ivo, que você colocou ali sobre meditar comendo, por exemplo. Nós temos que entender assim, o cérebro não é multitarefas. Aí já cai por terra essa questão de você meditar andando, meditar, sei lá, comendo, meditar lendo livros. Então, a gente não pode confundir consciência corporal, que é uma coisa que é muito pregada por aí, com meditação. São coisas diferentes. A consciência corporal é, por exemplo, eu estou almoçando, eu tenho que pensar na minha alimentação, eu tenho que pensar que eu estou aqui me alimentando. Isso eu não estou meditando, eu estou tendo uma consciência corporal do que eu estou fazendo agora. Isso é importante, sem dúvida alguma. Prestem atenção, quando vocês colocam a roupa pela manhã, vocês sentem a camiseta, vocês sentem a calça, mas vocês ficam nessa mesma intensidade de sensação o dia inteiro? Não, porque você vai colocar a tua energia, teu foco em outras coisas. Isso baixa a tua sensibilidade. Você não vai sentir isso o dia inteiro. Isso é importante, já mostra para nós e cai por terra esse argumento que você vai meditar agora comendo. Porque você não é uma pessoa multitarefa, teu cérebro não é multitarefa. Então, para meditar, você precisa estar num ambiente calmo, com menos estímulos, tranquilo, sem sons altos do lado, sem sons fortes. Você sentar ou ficar confortável, como você bem falou. Por que aquela primeira conotação que você pôs não dá certo, Ivo? Por uma simples razão. A pessoa que não está acostumada a sentar naquelas posições vai sofrer um monte, vai ter que pensar para ficar sentando naquela posição. Ela vai ter que pensar e gastar muita energia para respirar de uma forma correta. Ela vai ter que gastar muita energia e consciência corporal para ficar reta com a coluna. E aí já era meditação. Portanto, você precisa ter essa consciência. E o cérebro vai priorizar isso, né, Diogo?
Sem dúvida O cérebro vai alguma. priorizar o Sem quê? O dúvida que me alguma. incomoda, o que me faz mal e eu preciso sobreviver, porque sempre o princípio é a sobrevivência, É. porque essa é a nossa bagagem evolutiva, não dá pra gente jogar de lado, ou eu vou estimular o córtex. Gente, entenda o seguinte, quem nos escuta, o cérebro tá pouco se importando com o córtex, vai parecer uma palavra de gente doida agora aqui, né, a minha fala, Mas é repito, verdade. o Não, mas é cérebro não verdade. se importa com o córtex. E é isso aí. Qualquer hora a gente explica isso melhor. Mas é isso. O cérebro não se importa com o córtex. O córtex, se no meio de uma briga tiver que eliminar alguém, quem vai sair vai ser o córtex, tá bom? Ponto Muito final. obrigado, tchau. Fique assistindo televisão o dia inteiro, ele será eliminado. Ponto final. Acabou, né? Então, indo para a parte anatômica, Leandro, que você pode até abrir para nós ali, por favor, não vai falar um monte de estrutura difícil, vai falar assim, então tá lá nos dendritos apicais, os neurônios piramidais de C1 do hipocampo, aí ferrou. Deixa aqui, quieto, C1 do hipocampo, deixa quieto. C1 é uma região do hipocampo, pessoal, chama Corno de Amon 1, tá? Então... Mas não vamos falar sobre isso. Ok. Mas pelos estudos, nós sabemos que há uma região chamada córtex pré-frontal que é e tem uma relação com a meditação. A área do córtex pré-frontal, falamos já um monte de vezes para vocês aqui, tem uma condição que envolve planejamento, envolve as nossas funções executivas como controle inibitório, como você planejar ter uma família, ter o autocontrole. Então isso que envolve o nosso córtex pré-frontal, que é bem essa região atrás da nossa testa. Nós temos também uma região que aumenta, que se chama hipocampo. O hipocampo, todo mundo fala de uma relação com memória, então é uma região muito afetada também por algumas epilepsias, uma região muito afetada por algumas demências também. Por isso que a pessoa perde essa memória recente, que ela não consegue lembrar o que comeu ontem, mas se lembra do filho quando tinha 3 anos de idade, naquele início da demência. O que é curioso, então, Diogo, essa é uma região também. Só rapidinho aqui, interrompendo, mas creio eu que caiba, e está muito associado com a meditação, é o seguinte, o hipocampo é uma área que está muito envolvida com ansiedade também. Né, comportamentos ansiosos. A gente sabe que várias medicações ansiogênicas, porque o que é ansiedade do ponto de vista cerebral, pensando em algumas estruturas, uma delas é uma hiperativação do hipocampo. O hipocampo está bem ativado na ansiedade. Ansiogênicos atuam de uma maneira que é tentar frear a atividade hipocampal. O ansiogênico vai lá e fala, vamos tentar inibir essas células, ou por circuitos GABAérgicos, ou por retirada de potássio, mas eu não vou entrar nesse contexto agora porque não tem necessidade. E aí a meditação vai atuar nesse processo também, né, Diogo? Perfeitamente, até porque, Leandro, a ansiedade ela é uma hipermemória, se nós formos colocar um termo. Perfeito, ótimo. Você tem ali uma memória excessiva de uma coisa e não faz sentido aquela memória, tá? Por que você tem medo, por exemplo, de uma sala cheia? Sabe? Qual que é o sentido disso? É uma questão que eu sempre falo para os alunos. O cérebro ele tem que lembrar, mas ele também tem que esquecer. Exatamente. Isso é muito importante. Inclusive, mais importante do que lembrar, né, Diogo? Exatamente. Mais importante que lembrar é esquecer, porque é, inclusive, mais necessário para a gente dar conta da vida, porque se a gente não esquece, a gente está ferrado, porque o que a gente passa de desprazeres, de sofrimento... Primeiro que se a gente não esquece, a gente está ferrado desde o momento do parto. A gente já tem um trauma, a natureza é tão sábia que ela falou, pelo menos essa parte aqui eu vou auxiliar para esquecer, porque um dos maiores traumas da nossa vida é quando a gente nasce. Né? Inclusive não só para o filho, mas para a mãe também, porque se ela tivesse consciência da dor do parto, não teria mais filho, a gente entraria em extinção. Não teria, né? Sim, sim. Perfeitamente. Então o hipocampo é outra área que está super ativa dentro das meditações. Nós temos uma hipoativação da nossa amígdala. A amígdala ela tem uma relação com fobias no geral. Mas calma, ter medo é um problema? Não é bem assim. Tem que ter um pouco de cautela quando nós falamos do medo como algo negativo. Por exemplo, nós temos uma região da amígdala que é a amígdala central e a amígdala basolateral. Ela é pequenininha, mas ela é dividida em regiões. Quando você fala de medos inatos, por exemplo, geneticamente, o ser humano criou um certo medo de serpentes. Porque pela genética, nós passamos várias vezes com vários acidentes, com vários problemas. Então, o ser humano foi passando geneticamente esse medo adquirido. Portanto, até mesmo pessoas que nunca tiveram contato com uma serpente têm uma fobia de serpentes. Você pode ver que às vezes você nunca viu uma serpente na tua vida, mas na televisão vem alguém nossa, você já fica primatas, né, normalmente, né? Primatas não humanos também, né? Macaco é muito comum, né?
Muito comum. Só que também tem medos que você adquiriu. E esses medos vieram de N fontes. Alguém que te traumatizou, alguém que te trouxe um problema muito sério diante de uma situação que às vezes para o outro não significa nada, mas para você significa. Você criou ali uma fobia de ambientes fechados, você criou uma fobia de locais que tem muita gente aglomerada, e aí não dá nem para corticalizar, você nem leva para o córtex mais essa sensação. Você apenas joga já para uma ação, e nessa ação você sai correndo, você tem ali uma crise de pânico, tem alguma coisa que você não sabe nem interpretar o porquê. Então nós vimos que na meditação houve uma hipoativação da amígdala, significando que você tem menos propensão a sentir esses problemas, a ter esses problemas. Mas muita calma nessa hora, como o Ivo trouxe também para nós. Quando você deixa a coisa mais sossegada, entre aspas, é quando vem aqueles monstros que você não quer lidar no teu dia a dia também. Então cuidado com isso. O Jung sempre dizia que a terapia fofa não resolve, por quê? Porque Adorei quando essa você... nomenclatura. Terapia fofa foi fantástica. Exatamente. Você quer terapia fofa, vai no massagista. Terapia é desconforto. Isso tem que estar claro, meu amigo. Porque terapia é conscientização, professor Leandro. Exatamente. E quando você conscientiza os problemas, você não deixa que eles projetem mais, mas você vai ter que lidar com eles. Exato. E aí é gasto de energia. Portanto, a meditação não é simples por causa disso, porque é gasto de energia. Exato. Você tem que vencer etapas. Na verdade, a conscientização, em qualquer sentido, ela é desconfortável para o cérebro, porque o cérebro está querendo correr de consciência, ele não quer consciência com nada. Né? Ele quer somente seguir a vida dele, né? E outras áreas menores... Pode falar, Ivo, desculpa. Imagina, só um ponto importante para colocar, aproveitando que o Leandro está aí, acho que é legal também. Quando a gente está falando aqui, a gente sabe que a meditação ela tem um impacto muito forte na diminuição da ansiedade, inclusive no gerenciamento do estresse, né? O Leandro acabou de mostrar a amígdala ali, a gente sabe que ela ajuda, a hipoativação ajuda a regular também ali o trecho HPA ali, que a gente falou agora há pouco. Agora, um ponto importante de falar também é que a importância de se escolher a escola certa, saber por que quer meditar, quem vai te ensinar, etc., é porque, te parafraseando, a meditação ela pode piorar a ansiedade, ela pode trazer traumas conscientes e criar, inclusive, dissociação, né, cara? Perfeitamente. Se não for bem feita. E aí, por que eu falei, Leandro, fazendo isso agora? Porque é muito comum também das pessoas falarem assim, por exemplo, em uma escola, quando você começar a meditar, você vai se sentir de um jeito diferente, você vai sentir como se estivesse levitando, e etc. E aí não te fala que diacho que está acontecendo, né? E aí o que acontece, ninguém te explicou, e aí você demora 1 ano para começar a meditar adequadamente. Aí um belo dia você está lá meditando, e aí de repente o nosso parietal ali tem uma mudança, e você se sente que está levitando, parece que tudo sumiu, o seu corpo está mais leve, e aí nessa hora vem um condenado e fala, né? Nessa hora você conseguiu entrar em outro universo. Nessa hora você está sendo abduzido. Cara, a amígdala do cara vai gritar, porque não sabe o que está acontecendo. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal saber que quando você atinge o estado meditativo, o seu cérebro também muda. E se você não souber lidar com isso, e souber o que espera e avisar o seu cérebro disso, você pode criar de novo um outro trauma e você nunca mais vai conseguir meditar. Né? Até então, porque o desconhecido causa medo. É isso. Aí que é o problema. Explicar e mostrar um pouquinho aí para o pessoal entender sobre isso também? Tá, vamos lá, só para a gente se localizar aqui nós temos o córtex, esse suco que está aqui ao meio a gente chama de suco central, é basicamente essa fenda que vocês estão vendo, a parte mais anterior, o lobo frontal, a parte posterior ao suco central, o parietal. Tá? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, essa região. O parietal ele tem diversas funções e só para a gente chegar nesse local na tua fala, Ivo, 2 delas é propriocepção e estereocepção. Propriocepção, percepção que nós temos em relação ao nosso corpo. Ou seja, nós temos um mapa do nosso corpo, nós sabemos onde está cada parte do nosso corpo, nós conseguimos tocar, nós conseguimos... Se eu falar agora para vocês, toque no nariz, vocês vão tocar porque vocês sabem onde é que está o nariz de vocês. Mas isso é básico. Não, isso é básico porque nós temos estruturas que fazem. Estereocepção é a percepção que nós temos em relação ao ambiente externo. Então, nós conseguimos, a partir da localização do nosso corpo, entender aonde nós estamos geograficamente. Algumas pessoas mais, outras menos, né? Tem um pessoal aí que parece que o parietal é um pouquinho menos acionado, né? Faz o caminho 155 vezes e não consegue chegar no local. E depois que a gente terceirizou nossas habilidades cognitivas com o Waze, a gente está ficando cada dia mais, a gente está regredindo, né? Mas enfim,
Isso é verdade, não é mentira não. Não, e tem trabalho, você viu o trabalho na Inglaterra, né? Tem. Em Londres, né? Sim, Com os sim. taxistas em Londres. Taxistas que Aham. utilizam o Waze e os que não utilizam o Waze. Os que não utilizam têm um córtex, volume de substância cinzenta maior. Então, pega esse código aí agora. Gostei, eu sempre quis falar isso, viu, gente? Não me julgue, tá bom? Eu queria falar isso aí. Ou seja, tem uma propriocepção e estereocepção. Bons entendedores entenderão. Quando o parietal, isso não só na prática meditativa, mas também na prática de oração, né? Seja fazendo oração, seja meditando, a gente sabe que o parietal tende a reduzir a sua ativação. Tem pessoas hoje que batem fielmente, né, nessa tecla de que nós viemos programados biologicamente para a espiritualidade. Porque a meditação, quer queiram vocês ou não, também é uma prática para exercer a espiritualidade. Mas eu não sei, porque eu não acredito nas igrejas. Então a gente tem que diferenciar o que é espiritualidade e o que é religião, que são coisas totalmente diferentes, né? Boa, independe. Exato. Então, quando a gente tem redução de parietal, olha o que acontece conosco. Nós temos uma sensação de despertencimento em relação ao nosso próprio corpo, propriocepção, e em relação ao ambiente externo também. Então, eu só sei que eu estou aqui agora, nesse local e que meu corpo está aqui, porque o parietal me fala isso. Se ele apaga, é como se eu não estivesse mais aqui, como se eu não estivesse mais no meu corpo. Por isso, a gente tem também aquelas citações de experiências extracorpóreas. Nossa, parece que a sensação de arrebatamento, parece que eu saí do corpo, parece porque o parietal ele vai atenuar, né? E claro, num momento como esse em que isso está acontecendo, teu cérebro, se ele não entende o processo, e se é a primeira vez, a amígdala vai falar, tem coisa errada aí. E aí ela tende a acionar, né? Então, tudo que nós fazemos, isso tem que estar claro também, gente. Se a tua prática meditativa ela é uma prática forçada, eu estou fazendo unicamente porque agora minha amiga faz, meu amigo faz, meu tio faz, e eu vi na internet que é legal, porque a blogueira falou que medita todos os dias, e eu quero ter o corpo da blogueira, a casa da blogueira, me alimentar com uma blogueira, eu vou meditar com uma blogueira também. E a gente coloca esse alter ego para lá. Então, se eu faço isso sem um significado, sem um propósito, acredite, não faça, vai piorar a tua cabeça. É igual atividade física. Se você faz atividade física, indo para academia, falando, nossa, que saco, tô indo para academia, vou ter que ir de novo, ou vai de cara feia, não vá, vai piorar. Isso é ciência. Tem trabalhos que mostram, se você fizer atividade física forçada e você não fazer atividade física forçada é pior para o teu corpo, para o teu cérebro do que não fazê-la. Ou você faz com significado, com propósito e feliz, ou fica em casa e vai assistir programa do Ratinho. Nada contra o Ratinho, viu, gente? Olha, acho que vale a pergunta aí, né? Vale para academia e vale para meditação, né? Por que você está fazendo isso de verdade? Sabendo que você pode esperar e focando, você tem que esperar aquilo de verdade, querer aquilo, né, cara? Não adianta você falar, vou porque é legal, que a gente falou agora, a pessoa vai meditar, chega lá e fala que é meditar o quê? Mindfulness. Cara, nem sabe que existe outro tipo de meditação, não sabe o que esperar, o que vai acontecer com o corpo, acha que tem que, realmente para meditar eu tenho que cruzar a perna, manter a coluna reta, respirar por um lado só do nariz e não pensar em nada. Cara, esquece, a gente tem que quebrar esses Amarrar mitos, num né? toco de jaca, passar 6 horas sentado amarrado num toco de jaca, com o cérebro Exatamente desligado, isso. né? E aí o que a gente vê muito também, cara, e acho que sou eu que tô meio desfrontalizado hoje, porque assim, vem os gurus da meditação, né? E você tem umas histórias aí bizarras, cara. Você tem história de cara aí, por exemplo, que foi, cara, mais que provado já que o cara abusou de pessoas que seguiam ele, etc., e continua dando aula de meditação e o pessoal indo atrás, porque é o guru, etc. Isso é muito perigoso, né? Porque tem Enaltece a pessoa ainda. tem dois conceitos que não funcionam, né, cara? Você enaltecer a questão de guru, que aí você tá lidando com o ego, e a gente sabe que é uma merda, né? Que é super difícil lidar com isso, todo mundo passa por isso. Eu só como exemplo, cara, eu rodei o mundo estudando sobre meditação, já se sabe boa parte da história, e o mais difícil para mim de entender é assim, por que alguns monges fazem coisas surreais com relação a batimento cardíaco, controle de temperatura, a diminuição dos sinais elétricos no cérebro, etc., e você não vê esse cara marquetiano, você não vê esse cara no Instagram, você não vê esse cara, dificilmente o cara aceita participar de uma pesquisa. E eu consegui uma vez, um cara me falou, foi no Japão, inclusive, isso que ele falou, cara, porque qualquer coisa que eu te fale agora, se você olhar para mim e falar assim, que incrível, você vai atiçar o meu ego. E assim, eu trabalho tanto para não deixar esse cara ganhar força, que eu não posso deixar ele ganhar força, tipo, eu não quero dar chance para ele ganhar força. É a famosa história da vaidade de Santo Antão, né? Sabe a história, né? Santo Antão tá lá, meu amigo, e passa Total. e sendo atentado 10, 20, 30 anos, e Santo Antão com fome, o diabo coloca comida, e o Santo Antão com sede, ele coloca bebida, e o Santo Antão tá lá, meu amigo, o diabo atentando,
E nada, e nada, e nada. Daqui a pouco, 80 anos depois, o diabo desiste, fala, meu amigo, não dá, esse cara aí não tem jeito mesmo. E aí o diabo virando as costas, Santo Antão olha assim e fala, agora eu já posso me tornar santo. Né? Ou seja, ele resistiu a todas as tentações, mas não resistiu à vaidade. Né? Então, isso é um problema real, né? E é um problema que nos aflige. E, de certa maneira, é bem interessante essa fala aí, porque ela faz todo sentido e ela entra nesse contexto, né? Muito. Eu achei muito foda isso aí, cara. Assim, porque eu demorei. Vocês acompanharam alguns exercícios que eu faço por aqui, cara, eu medito já há quase 30 anos. E meditação para mim, dia de semana é 1 hora por dia, fim de semana 3 horas por dia, 3 horas e meia às vezes. Mas porque eu tenho um propósito para isso, eu sei por que eu estou fazendo. Né? Eu tenho os objetivos que eu quero atingir, etc. Então, quando esse cara falou isso para mim, cara, para mim foi um choque de realidade do tipo assim, cara, por que eu estou meditando tanto assim? Né? E o mais interessante é que depois disso eu consegui evoluir muito, cara, nos estudos e nos exercícios. Justamente por essa questão de você tem que fazer isso para você, porque interessa para você. Não pode te interessar para mostrar para alguém. Né? Não pode te interessar para colocar em nenhum lugar que é assim que funciona. Como eu falei, a gente quer falar de meditação da Zen ou da Zazen, você tem a Monge Coen que vai te dar uma aula sobre isso. Porque ela conhece muito, estudou sobre isso. Né? Se quer falar de meditações diferentes, sei lá, de Sati, por exemplo, cara, você tem um cara, como eu falei, no Rio, chamado Jonas, que é um cara que estudou lá fora, o cara se mudou, ele morou na Índia por muito tempo, estudou muito sobre isso, sobre os védicos, etc., consegue falar muito bem sobre isso. E aí a gente cai nessa, pô, tem que segurar um pouco agora, mas essa merda no mercado que é assim, né, cara, cheio de guru de meditação que chega nas pessoas e fala assim, você tem que cruzar a perna, você tem que respirar, você tem que ter a coluna reta, vou curar a sua doença grave, vou te ajudar a iluminar, vou te ajudar a atingir o nirvana, vou te ensinar uma técnica para resetar o seu nervo vago. O cara nem sabe o que é nervo vago, cara. Para resetar o seu nervo vago, e aí eu vou fazer uma cobra energética subir pela sua coluna, correndo ali, vai até o seu cérebro, vai mexer com tudo no seu cérebro, vai voltar, você vai estar a parte do nirvana, e aí, cara, não dá, bicho, sabe? Quando a gente começa a colocar o misticismo acima de ciência, é um problema muito grande porque você não consegue defender e explicar algumas coisas. E o cérebro se perde. A questão em si não é o misticismo. Tem muita história legal que a gente realmente, você vai estudar, você não vai entender algumas coisas. E tem muita que Mas se torna ciência depois, né? O problema não é isso que eu esse, ia né? O falar. problema é o canalha que utiliza disso para vender, exatamente né? isso, para mercantilizar, né? Para criar coisas mágicas e, meditação eu vou te ensinar por 21 dias. Cara, não dá. A gente sabe que a meditação, e aí vocês conhecem muito mais de neurociência que eu para falar disso, mas para começar a ter um efeito positivo no cérebro, a gente está falando de pelo menos 15 minutos por dia por 8 semanas para começar a mudar. E aí você segue fazendo. E aí tá cheio de aplicativo aí, vou resetar seu nervo vago, vou mexer com a sua Kundalini. O cara nem sabe o que é Kundalini, cara. Né? Não olha na história para ler um pouco mais. Medite 1 minuto por dia, vou mudar a sua vida. 5 minutos por dia. Cara, essa merda não funciona. Ele sabe que pela neurociência não funciona. E o problema é que as pessoas... ninguém promete, né, Ivo? Exatamente. E o problema é que as pessoas são enganadas, né? E aí, de novo, o que a gente vê? A gente vê a ansiedade aumentando. Cara, trauma se fortalecendo. Um monte de baboseira sendo contado por aí. A pessoa se culpando, que ela fala... mas meditação funciona para todo mundo e não funcionou para mim. E a gente vê esse circuito do cérebro começando a gritar, né? Pô, é uma sacanagem isso, porque, de novo, cara, é você começando a mercantilizar tudo, não importa o preço, falando um monte de asneira que você não estuda sobre isso e prejudicando a saúde mental das pessoas em um contexto, em um país que tá ferrado com relação à saúde mental, como o Brasil. É o mais ansioso do mundo, cara. Mais depressivo do mundo. Cara, e a gente vê isso sendo fortalecido muito, né? Por isso que eu quis trazer esse episódio de hoje. A gente fala faz tempo que ia trazer, né? Mas para falar um pouco sobre a realidade da meditação, que não é essa coisa bonitinha. Quando você vê aqueles monges fazendo coisas incríveis, cara, o cara tá desde os 6 anos de idade fazendo só isso. Ele tem um propósito para isso. Inclusive tem algumas técnicas pro cara conseguir ficar colando daquele jeito que não são bonitas, cara, que o cara passa para conseguir fazer aquilo. Né? O cara se dedica a isso, àquela vida, àquela espiritualidade. Então por isso que eu falei, acho que perguntar o porquê você quer fazer isso, porquê é importante para você, sabendo do resultado, é o que vai te ajudar a começar a mudar mesmo. E parar com isso de ir lá para gurus, né? Quando se fala guru já é uma coisa perigosa, né, na verdade. Mas, cara, parar de achar que a meditação é mágica. Eu sou meio Clóvis de Barro. Se o guru for bem de longe, ele é bom pra caramba. O problema é que todo guru muito perto, você vê que não é guru porra nenhuma, né? Esse é o problema, né? Quanto mais distante, mais a gente fala, é isso aí, o cara é bom, é bom. De perto você vai entender que não é guru nada, meu amigo. É só uma pessoa igual a gente ou pior, né? Mas enfim. Fábio, diga aí. Mas eu acho inclusive, Fábio, só um ponto fechar esse que o Leandro falou agora, que é verdade. Assim, quando a gente fala de gurus, cara,
é complicado, porque se você falar de gurus que estão na Índia, que estão nos Estados Unidos ou que estão aqui no Brasil, o que a gente vai ver, cara, essa galera criando assim um incentivo à fuga dos problemas reais da vida, né? Criando todo o contexto em volta dele ali, para aquele que precisa para ego, para grana, cara, para várias coisas, as pessoas ficando mais ansiosas ou trazendo traumas à tona de um jeito que não deveriam. E essa criação de vínculo abusivo, né, cara? A gente vê grupos aí de meditação, porra, sectários, a gente vê pessoas que, inclusive indianos, que realmente tiveram um nome muito forte e criaram, cara, essas seitas para explorar as pessoas. A gente vê isso acontecendo no Brasil, né, cara, com pessoas que, acorda às 5 da manhã para seguir o T não sei o que lá, que dá uma meditação incrível pra gente. E quando você vai olhar, cara, é a meditação de relaxamento, não é meditação, sabe? Não tem ciência e não tem o contexto da meditação por trás. Então, de novo, entender por que a pessoa quer fazer e procurar lugares certos, cara. Parar com esse negócio de vou fazer com ele porque ele é o guru, porque é famoso. Não funciona essa porra. Eu acho Fala, que Fabião, tem desculpa. uma coisa que a gente tem que separar e refletir, quando a gente está muito perdido, que o barato sai caro. O caminho mais curto não é o caminho certo e não existe solução milagrosa para nada na vida. Então, quando você começa a falar assim, olha, vamos meditar, e a gente começa a falar de propósito, começa a perguntar, fazer coisas mais básicas para a pessoa realmente ter uma motivação inicial e querer mudar alguma coisa na vida dela, é imprescindível. Mas quando você pega, por exemplo, essas questões de guru, essas questões de religião, é muito engraçado. Até lembrando que o Leandro falou, né? Do santo que caiu na vaidade. Tem filme com Al Pacino e Keanu Reeves que é muito isso, né? Um filme fantástico, que no final ele é pego pela vaidade, ele cai no começo, depois ele tem a chance de reverter, ele conserta, vale a pena assistir. Mas tem outras situações, tem, por exemplo, o pessoal da religião católica, eu estava vendo o Frei Gilson outro dia, e ele falando assim, o diabo, vocês acham que eu vou dar mole pro diabo? Vocês acham que eu vou passar perto de uma casa de mulheres? Que eu vou deixar chegar aos meus ouvidos tal coisa? E eu achei assim excepcionalmente sábio da parte dele. Humano, né? Muito humano de falar assim, olha, eu fiz um voto de castidade, eu fiz um voto de pobreza, eu fiz fez uma série de escolhas que são dogmas, né? Renúncias, né? Renúncias e relacionadas a. E cada religião, cada crença vai ter a sua. A gente aqui não vai entrar nem falar absolutamente nenhuma delas, porque todas elas são boas. Tudo que te religa a uma coisa maior e que te religa a você mesmo é fundamental, é imprescindível, mas, acima de tudo, você tem que perceber que não vai ser a meditação, não vai ter um tipo de meditação, não vai ter uma coisa que vai resolver as coisas, vai ser um conjunto. E o grande problema é que a gente é um ser infinito e que tenta pensar de maneira finita e colocar as coisas em caixinhas. Isso é o que ensinam pra gente na escola. Isso é o que a gente acaba sendo manipulado e quanto mais manipulado, mais facilmente ganham muita grana em cima da gente. Não ter autorresponsabilidade, não ter autoconsciência, não ter autopercepção. Enfim, isso dói. Dói em todos os aspectos. Dói psicologicamente, dói porque gasta muita energia para você meditar, para você mudar um hábito simples de ir ou não à academia, acordar cedo ou não, tratar melhor as pessoas ou não, lembrar o nome das pessoas. Vai meditar para tratar melhor as pessoas. Né? Fora da caridade na salvação segundo Chico, fora da compaixão na salvação segundo Dalai Lama, fora da caridade também dentro da igreja católica. E você vê que existe uma similaridade de todas as religiões, mas não tem nenhuma religião que realmente seja séria, que fique focando muito na personificação. Seja no kardecismo, no budismo, você tem pessoas que usam isso. Mas os textos em si, eles são antítese do que você vê, às vezes, numa prática, por exemplo, da pessoa achar que tem um guru. Né? Por exemplo, eu lembro quando a AMA veio para o Brasil e todo mundo ia abraçar. Não sei se vocês lembram da AMA. Era uma guru indiana, etc. E ela vinha e o pessoal ia lá dar um abraço nela. Mas o processo era um processo assim de idolatria. E não tem isso. Você tem que olhar para o olho da pessoa, ver que ela tem os mesmos, ela tem que comer, beber, ela pode ser espetacular e virtuosa em alguns aspectos, mas ela vai ser medíocre em outros.
Sempre. Se está nesse plano, seja qual a linha espiritual que a pessoa tem, ela vai oscilar entre o mais virtuoso espírito de luz, por assim dizer, durante alguns segundos, ou minutos, ou horas até o mais profundo carrasco Claro. e cidadão mais inescrupuloso que já passou pela face da Terra. Então as pessoas têm que ter essa noção, porque se não tiver isso, e não souber que você vive, vamos dizer assim, você vive na imperfeição, por definição, então melhor fechar a casa, jogar a chave fora, ir assistir TV e esquecer realmente de pensar. Exatamente. A convivência, né, o Fábio, ela nos auxilia de certa maneira para a gente conseguir enxergar os nossos demônios e os dos outros também. Né? A convivência é muito mais fácil a gente enxergar. Agora, na distância, eu sempre digo que a distância cabe muita idealização. É muito fácil amar na distância, é muito fácil sustentar na distância as suas idealizações, as suas projeções. Então, na distância, a gente resolve tudo. O problema é na presença. Na presença muda. Então, claro, quando eu comentei que guru longe, guru distante é sempre bom, porque na distância você pode projetar tudo aquilo que você idealiza, tudo que lhe falta, tudo aquilo que é o modelo de perfeição, e na presença fala, não dá. Né? Então, é fácil amar quando a gente está distante. Isso é Madre Teresa, né? Amar quem está distante é muito fácil, difícil é amar o próximo. Né? Então, ser solidário na distância é muito fácil. E aí, infelizmente, a internet causa uma sensação de proximidade que não existe. E aí, ao mesmo tempo, você não tem contato com essa pessoa. O contato que você tem com essa pessoa é o que ela vende para você ali, o produto que ela apresenta, é o vídeo que ela mostra. Então você consegue ter ali toda a tua idealização reforçada naquilo que essas pessoas sabem muito bem o que esses seguidores querem ver. Então fica tudo muito genial. Claro que é. E o problema, Leandro, é que hoje se lida com as expectativas. Eles sabem lidar com as expectativas. Portanto, você cozinha muito mal e está pensando em cozinhar, de repente aparecem 10 mil cursos para você fazer sobre gastronomia. E aí você cria uma expectativa de se tornar um grande cozinheiro ou cozinheira daqui a Exato. 3 meses. Daí fala de meditação, aparece 10 mil cursos de meditação, de qualidades todas duvidosas, e o nosso cérebro não sabe lidar com essa quantidade de informação. Não sabendo lidar com essa quantidade de informação, estresse, ansiedade, depressão, você se sente um nada porque você fala, nossa, o meu vizinho aqui, ele virou um mestre cuca de primeira linha, ele virou um meditador de primeira linha, ele virou um engenheiro de primeira linha, virou um médico, um advogado, o que quer que seja, tudo de primeira linha, porque é essa a percepção que a rede social passa, que você é um pai perfeito, você é uma mãe perfeita, você é um profissional perfeito, e você sabe tudo, você tem o dom da sabedoria eterna e divina. Daí você vai ver, igual vocês bem disseram, esses gurus, eles acabam ficando bem distantes, porque se ficarem muito próximos, você descobre que tem alguém fazendo conteúdo por eles, Não é guru porra escrevendo nenhuma. coisa pra eles, A palavra não é guru, essa. nada disso. Eles não querem se colocar em debate nenhum, Vou parar porque de a gente falar já a palavra, passou me por isso perdoe, também. Não é Eu guru, já soltei não uns é também guru aqui, sêmen nenhum. Melhorou agora. Eles não querem entrar em debate, né, professor Leandro? Porque daí eles vão perder, daí eles vão mostrar que eles são, Aí entendeu? faz Como já aconteceu com aquele a gente clichê. algumas vezes. Exato. Ou faz aqueles Entendeu? clichês de podcast olhando pra parede, fingindo que tá no podcast e já colocou tudo que precisa falar, mas você não vê num programa ao vivo, você não vê Perfeitamente. num Você não vem, debate. é, É não vem complicado, gente. debate, né? Então a dica que eu dou pra vocês é filtrem o que vocês procuram. Filtrem o que vocês procuram. Se você, e isso a gente fala brincando, mas claro, se você tem como grande objetivo, sei lá, começar a cozinhar melhor, procure um bom profissional que vai te auxiliar isso, mas não fica ali nesses 10 mil cursos. Se você quer saber de meditação, procure uma boa pessoa que saiba de meditação e Conheço comece outras coisas, né, devagarzinho. Diogo? Tem um escritor agora, eu tava Sabe? vendo aqui por acaso, quando a gente conversa aqui, um chamado Purser. E ele publicou agora um artigo em 2019 e ele faz uma crítica ao capitalismo da atenção. E o que é isso? Ele fala sobre o mindfulness, a técnica comercializada, né? E ele coloca que é a transformação da meditação em produto de consumo. Né? Então a gente vê que essa meditação parece que ela acaba vendendo e cai no que eu acabei de comentar, né? Reforça a minha fala, né? O capitalismo ele quer se beneficiar.
né? E tudo bem, gente, eu não estou aqui para sair falando de sistemas e tudo, eu estou aqui para tentar problematizar e mostrar que está aí para que a gente pelo menos torne consciente e não fique distraído. Porque se eu pudesse falar assim, resumir a minha fala, já que já a gente vai cantar para subir, resumindo a minha fala, qual que é o maior benefício para mim da prática meditativa? É te tirar a distração. Por quê? Porque na distração vão manipular, na distração vão te produzir desejos, na distração vão fazer o que quiser com vocês. E comigo também, que eu também não sou um ser superior. Quando a gente trabalha a meditação, a gente reduz a distração, né? E quando eu falo, mas eu não posso ter distrações, claro, você tem que ter, inclusive na vida é necessário, nós precisamos. Mas o problema é que a gente está constantemente sendo distraído. Seja por rede social, por smartphone, por televisão, por propaganda, e assim vai, né? Vindo mais para a parte prática e corporativa, dia desse a gente está falando com um executivo de RH, que inclusive morou na Índia, foi até uma surpresa, e ele falou assim, é uma dicotomia total a gente falar sobre determinados aspectos de meditação e os benefícios do ambiente corporativo. Existe muito mito, muito preconceito, muita falta de informação. E hoje, coincidentemente, dia 26 de maio agora, né, daqui exatamente 28 dias, né? A gente está no dia 28 gravando. O que vai acontecer? Vai entrar a NR1 e que fala sobre saúde mental. Ou seja, as empresas vão ser corresponsáveis em relação à saúde mental dos seus colaboradores. Exato. Então eu jogo aqui a questão para os três, agora porque o Ivo também entende muito disso. Como é que a gente trata burnout em executivo, desde o piso da fábrica até o topo da pirâmide dentro da organização, com a meditação? Já que a pessoa não tem um propósito específico com a meditação, ela consegue atingir a saúde mental meditando? E se sim, por onde começar, Ivo? Tô saindo. Não. Não! Caraca, ele saiu. Tô aqui, Ivo. Foi só uma piadinha. Ô, esse Ivo. Pô, o cara sumiu. Você faz piada com todo mundo. Eu tô engraçado hoje eu tô engraçado. Boa. Cara, acho que o primeiro ponto, assim, meditação é transformação, não é milagre, né, cara? E por algum motivo, talvez Leandro e o Diogo consigam explicar melhor, mas quando a gente começa a meditar do jeito certo, o cérebro sabe como se rearranjar. Como a gente falou aqui agora, né, cara? Você vai ter um córtex maior, o seu hipocampo vai melhorar, você vai diminuir a ativação da amígdala, muita coisa vai acontecer. Eu acho que a grande questão aqui é o que a empresa está buscando realmente com isso, porque eu acho que vai ser uma guerra no mercado agora com relação aos programas que é assim, cara, tem que colocar uma coisa para tirar estresse. E aí, o que vai acontecer? Vai reforçar o mindfulness. Cara, porque quando a gente olha o mindfulness, ela veio aqui para o Ocidente, estamos falando de 1970, mais ou menos, ali, e ela veio para tratar, cara, dor crônica e estresse, né? Esse era o objetivo do cara que trouxe ela para o Ocidente. E aí, quando você traz para o nosso ambiente, falar aqui de Brasil agora, né, dessa legislação nova que vai subir, vai ser um tal de empresa oferecendo mindfulness, porque já que a meditação mindfulness foi criada para gerenciar estresse, dor crônica, estão falando de burnout, estão falando de estresse, então vamos enfiar mindfulness lá. E aí vai ser um problema muito grande, né, porque, de novo, vão vir aqueles exercícios só de relaxamento, não sei o que não vão surtir efeito e que podem piorar muito dentro das empresas o que está acontecendo com as pessoas. De novo, por quê? O risco de dissociação, o risco de aumentar a ansiedade, de trazer alguns traumas à tona, a depender da forma que foi colocada. Então, acho que o primeiro ponto é, né, o que a empresa quer realmente fazer antes de falar, vamos colocar um programa lá dentro. Ela quer só gerenciar a saúde mental? Ela espera que as pessoas aprendam a meditar realmente, que a gente tem caminhos diferentes para isso. O grande ponto aqui é a meditação em si, aplicada do jeito correto, ela é muito benéfica. Ela vai melhorar a criatividade, ela vai diminuir o estresse, vai melhorar o sistema imunológico, inclusive a gente vê isso na neurociência hoje. Agora, de novo, o que as empresas vão buscar de verdade? Só o atendimento para falar que eu tenho um programa? Ou não? Efetividade para se falar de saúde mental. Né? O que elas esperam ter como resultado? Porque a gente sabe, tal como a Compaixão, a gente falou semana passada conversando com a Lisa, a meditação ela pode ser utilizada numa empresa como um diferencial também competitivo. Mas tem que saber colocar isso, tem que saber como você faz isso lá dentro. Você tem que saber como você mede isso, como você adapta isso. Eu acho que esse vai ser o grande desafio. De novo, o que a gente vai ver tal como existem os gurus showman, já viu um monte de empresas showman aparecendo por aí, falando que conhece demais de mindfulness e que resolve o problema todo de meditação e de burnout. E não resolve.
né? Até porque são pessoas diferentes, são cargos diferentes, são estruturas cerebrais diferentes, elas esperam coisas diferentes e não dá para se impor a meditação achando que ela vai resolver. Porque se ela for imposta, de novo, não vai resolver. Você tem que mostrar os benefícios, mostrar os ganhos para a pessoa, mostrar que isso vai refletir na saúde mental dela, que isso vai refletir na casa dela com relação à família, que isso vai refletir a longo prazo, inclusive com doenças neurodegenerativas. Você tem que colocar todo um programa, cara, que ele vai de A a Z, que é o motivo que eu espero ter com relação aos benefícios, quem são as pessoas, o que eu espero realmente. Não pode ter o viés religioso. Então, acho que a gente tem ou aliás, um N de questões que tem que ser respondidas para a gente efetivamente poder falar disso no mercado de um jeito bom e de um jeito real, ou seja, de uma forma que vá funcionar. Eu penso assim, Fábio, na minha visão, vai surpreender se o mundo corporativo absorver a verdadeira meditação, por uma simples razão. Eles querem resultados imediatos. Eles querem resultados na hora, para a semana que vem, para o mês que vem. Então eles não querem... É como o governo. A cada 4 anos eles renovam, criticam tudo que... Se a oposição ganha, criticam tudo que foi feito 4 anos anteriormente, tentam fazer novas políticas, e a gente fica rodando, girando em círculos, na verdade. Porque eu entendo que nós temos sim que ter medidas que sejam mais imediatas, mas é igual nos investimentos. Você vai ter investimento a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Na minha visão, a meditação é um investimento a longo prazo, para você formar equipes que meditam e que daqui talvez 2, 3, 4 anos você tenha ali um número de pessoas dentro das empresas que de fato consigam meditar, consigam fazer uma meditação correta, e aí nós vemos resultados. E aí eu me pergunto, será que nesse mundo imediatista, o mundo corporativo está disposto a encarar um processo que vai demorar algum tempo, alguns anos, colocar o verdadeiro processo à tona, ou eles vão fazer como o Ivo disse muito bem, apenas fingir que estão colocando programas, coloca qualquer programa ali, deita todo mundo meia hora para ouvir música legal e relaxar. Botar a música da E vamos Enya, tentar né? conter. Uma música da Enya, uma música clássica ali, e vamos Ou pra um frente. um som com uma frequência 587 Hz no YouTube que vai curar a sua alma. E aí, quando Aí você depois baixa passa um software para olhar a frequência, você vê que não tem nada de 587 nela. Não tem nada, daí dá um chazinho falsificado de camomila ali, que não tem camomila nada aí, Exatamente. Aí o e cara manda ver. pega um gerador de ondas cerebrais, de frequências lá. O cara te enfia uma frequência beta na hora que você deveria estar entrando em alfa para meditar e já detona o resto do seu cérebro, por aí vai, né, cara? Aí compra óleo essencial que falsifique também do mais barato para falar que tá fazendo alguma coisa, não compra do bom que tem evidência para algumas coisas e deixa a pessoa melhor. Então eu quero acreditar que existirão gestores que vão olhar para isso de uma forma correta e que vão absorver isso de uma forma de fato verdadeira. E não vão passar apenas por um fingimento, como ocorre em vários setores, inclusive na saúde. Não é crítica a ninguém, tá? Que finge que estão resolvendo coisas e na verdade não estão resolvendo nada. E aí nós corremos esse risco desses falsos gurus entrarem, como já tem muitos fazendo palestra em empresa também, a gente já sabe disso, né? E vão lá e dão um monte de dicas que não servem para nada. Você faz uma pesquisa um mês depois para quem assistiu a palestra, nem lembram que teve a palestra, e o cara ganhou ali rios de dinheiro para fazer isso. Então esse é meu medo, tá? Porque na minha visão é um processo contínuo, é lento e gradual, na verdade. Lento e gradual, como tudo na biologia, lento e gradual. Ninguém aprendeu a ler em um mês. Você aprendeu a ler em quantos anos? Quantos anos você ganhou proficiência em leitura, em fala, em linguagem escrita e falada? Mas sabe o que eu acho que vai acontecer, Diogo? Aquele mecanismo de decisão do cérebro que é uma merda, né? A gente for olhar nesse ponto. Porque vai chegar alguém na empresa e falar assim, ó, tem um programa para você muito bem estruturado, que requer pelo menos 4 a 6 meses, etc, e por aí vai. E vai chegar alguém que vai te falar assim, não, tem um programa de 21 dias, custa mais barato para você. Cara, o seu cérebro naquela hora vai falar, beleza, tô com fome, tem que decidir rápido. O que vai custar menos aqui esse programa? É mais rápido? Vou atender o que eu preciso? Eu vou, porque eu coloquei o programa, acabou, decidiu, entrou. Né? Só que daí a gente bate o martelo e fala assim, Ivo, eu tenho certeza que você fazer ou não esse programa não te prevenirá com afastamento para burnout. Então, se para você o burnout não é problema uma hora, e todos nós já enfrentamos burnout, a gente sabe que é muito ruim, não vamos tapar o sol com a peneira, todo mundo aqui já entrou em burnout, a gente sabe que é muito problemático. Eu vivi uma despersonalização que foi medonha, no sentido de
eu olhar para mim e falar, meu Deus, quem eu sou, quem que eu me transformei. Então eu tive que parar de fazer várias coisas, parar de trabalhar em alguns setores, em algumas coisas assim. Desistir mesmo de algumas coisas para conseguir voltar a ser mais normal. Não, 100% normal ninguém é. Então, então esse é o meu Eu medo, com certeza acho Que que absoluta, né? saco normal. seria, né, o Diogo? Alguém 100% normal. A Nise da Silveira fala isso, né? Se cure, mas não A se Anísio da cure Silveira fala muito, muito porque bem. gente curada demais é gente É, chata. E é mesmo, gente gente. Ô, gente chata. chata é esse povo normal demais, viu? Exatamente. Segura só um Normal, pouco. normal is boring, né? Eles dizem. It's boring. Is boring. Mas a questão é que quem tem uma visão mais estratégica e vê a longo prazo e é dono da empresa, ou é um C-level, ele vai ser mais estratégico. Ele tem que ser mais estratégico, Assim esperamos. começando por ouvir o podcast Cerebrando, desde a primeira temporada até essa. Essa é fundamental. Mas, acima de tudo, porque assim, não é sustentável continuar da forma que a gente está. Esse é um ponto. E eu queria que, Leandro, você se debruçasse sobre isso, sobre essa dicotomia entre capital de um lado, né, e saúde mental de outro. Porque, no fundo, a gente não vai conseguir subverter a ordem mundial do capital. Essa é uma realidade. A gente não consegue. E talvez a gente leve gerações para mudar algumas coisas. Né? Algumas coisas, não estou falando dessa especificamente. Então, sabendo que a gente dá saltos quânticos, saltos fantásticos em relação à evolução do cérebro e também do próprio comportamento e da própria sociedade, entre essa balança aí de saúde mental e meditação, qual é o seu conselho, professor Leandro? As perguntas do Fábio estão tão bonitas ultimamente, né, cara? Eu estou me inspirando em você nas aberturas. Agora você ganhou o Fábio, cara, eu vou hein? ser muito sincero contigo, Fábio. Eu já falei que eu sou muito pessimista, né, cara? Aí você tem E um quê de filósofo. eu não tenho. Eu queria ser aquele exemplo de pessoa que acredita na humanidade, que acredita que tudo pode mudar e que o mundo, semana que vem, vamos ter unicórnios e pessoas vivendo em harmonia. Mas não é, porque a nossa natureza, o natural na natureza é a guerra. Né? Esse é real. Liga a televisão aí, coloca no Discovery que a gente vai ver. Ninguém vai ver, o leão e o pássaro estão se respeitando e vivendo em harmonia. Agora o gnu tá andando com a onça e que vida feliz deles. Não, a natural é a guerra. Só que a gente tem córtex e a gente falou, não vamos ter guerra não, vamos reduzir a guerra ou vamos criar ética pra gente não se matar. Né? Enfim. E quando eu olho essas questões, cara, eu percebo claramente que de verdade, não vou generalizar para todas as empresas, mas vou falar que a grande maioria delas está pouco se importando. Tá? Essa é a realidade. Eles estão se importando com o quê? Eles estão se importando que está tendo um déficit de capital, porque as pessoas estão adoecendo, tem um monte de gente deprimida, tem um monte de gente ansiosa, tem um monte de gente esgotada. O mal-estar do mundo contemporâneo é esgotamento de trabalho. Olha que doido isso. A gente esgotou. E aí, para a gente lidar com o mal-estar, como que a gente lida com o mal-estar? Remédio psiquiátrico, resolve o mal-estar do mundo contemporâneo, que é o esgotamento. Então, isso para mim já me preocupa pra caramba. Né? O que eu vejo? E sendo muito sincero, para mim, talvez em um momento ou outro, pode ser que isso mude. Não vai ser agora e a concepção não vai ser essa, vai ter um monte de gente mascarando, comprando cursinho na internet de 30 minutos para falar que agora está aplicando algo pensando na saúde mental dos colaboradores, né? Então, assim, sinceramente, eu queria muito acreditar e falar assim, ó, vai mudar, e eu percebo que as pessoas estão agora preocupadas com isso. Não estão. E espero que esteja enganado, realmente eu espero que esteja. Mas a prática meditativa, se fosse levada a sério dentro das organizações, isso é ciência, não sou eu falando, tá? É o que a ciência mostra, a gente vai ter mudança. Como um gestor, como um líder vai mudar com a meditação? Cara, se ele já tem um pré-frontal que está funcionando bem, ele já é diferente do elefante, do cachorro, do gato e do peixe. Isso já muda completamente. Não é o peixe que está tomando a decisão, não é o cachorro, não é o gato. Então nós teríamos outros recursos e aparato cognitivo que outros animais não possuem. E aí nós podemos ter outras ferramentas que outros animais também não possuem. Então isso para um gestor, para uma liderança, para lidar com manejo de emoções, para lidar com tomada de decisão, para lidar com funcionários que diariamente chegam ali com outras questões, para ser mais compassivo, é fantástico. A gente sabe que a meditação ela nos torna mais compassivo também. Mas ainda eu acredito que isso é uma medida que a gente vai tentar
tapar o sol com a peneira nesse momento. A gente tem que problematizar muito mais. Deixo para todo mundo aqui, coloquem nos comentários de vocês. E podem ser sinceros. Quantas vezes vocês viram propaganda do CAPS na televisão? Centro de Atenção Psicossocial para pessoas que estão em sofrimento psíquico. Quantas vezes? Eu estou nessa área há quase 20 anos, eu nunca vi. Tem gente que nem sabe o que é. Tem gente que sabe dos estigmas do CAPS. Carrega um monte de estigma. Agora, ninguém sabe para que serve. Por quê? Porque na real, ninguém está se preocupando com saúde mental. Ah, mas dá gasto para o governo. Dá sim, mas a indústria farmacológica traz mais lucro ainda. Então, no final, para mim, cara, eu vou ser sincero, eu não posso te responder muito bem, Fábio, porque para mim o buraco ainda é muito mais embaixo, cara. Muito mais embaixo. A ideia era essa, era provocar essa reflexão, porque basicamente é disso que a área corporativa precisa parar para pensar. E acho que o objetivo da gente, foi obtido aqui com louvor. Foi. Fábio, rapidinho, só vai mudar isso no momento em que houver alguns focos de pessoas que pensem diferentes, e é nisso que eu tenho só a esperança. Nesses focos pequenos, mais robustos, e que depois obterão resultados, e eles, como buscam somente resultados, vão querer esses resultados também. E aí talvez a coisa mude um pouco, mas eu também compartilho do que o professor Leandro falou muito bem. Boa, Diogo. Bom, galera, a gente está aqui há praticamente 1h20 já. Deixo aí para finalização do nosso podcast Cerebrando de hoje. E aí, para vocês que nos ouviram, esse foi o nosso bate-papo sobre meditação ao pé da letra. A gente não segurou nada aqui, o córtex pré-frontal comeu solto, sem freio, sem nada, para a gente levar para vocês uma visão real sobre meditação da forma que tem que ser. Se você for com alguma dúvida ainda, acho que um resumo bem rápido para vocês é: a meditação ela nasceu já com base em práticas religiosas há mais de 1.500 anos antes de Cristo. Ela ativa o nosso córtex pré-frontal, ela fortalece o nosso hipocampo, o sistema imunológico, diminui a atividade da amígdala, reduz o nosso estresse, ela muda realmente o nosso cérebro, né? Fujam de gurus, fujam de fórmulas mágicas. Existem riscos sim na meditação, é importante saberem disso, e daí saberem por que vocês querem meditar e quem vocês procuram para que possa ensinar realmente vocês, qual tipo de meditação vocês estão efetivamente procurando, como vocês começam a meditar de forma segura. Então isso tudo vai ter a ver com as respostas daquilo que vocês querem. E acho que de uma forma geral a gente não se apegou só a mindfulness aqui, como a gente falou. Ela foi criada na década de 70, né, pelo John Kabat, para tratar dor crônica e estresse, e a gente transformou isso em um produto lindo que resolve tudo hoje em dia, né? E daí veio o Walkfulness, o Eatfulness, um monte de fullness aí que a gente mostrou para vocês aqui hoje que não é bem assim que funciona quando se fala de meditação. E para quem quiser buscar um pouco mais de informação, acho que um caminho legal para vocês é pesquise sobre mindfulness, mas pesquise também sobre a transcendental, sobre a Zen ou Zazen, e sobre Vipassana. Acho que são as 4 mais importantes para vocês olharem, ter uma referência melhor para entenderem realmente de onde veio a meditação, qual é a história e qual tipo você deve procurar. Enfim, é isso. A meditação sim te deixa mais calmo. De repente alguém fala, mas o Ivo falou que medita fim de semana 3 horas, todo dia 1 hora, e falou um monte de palavrão. Eu não falei um monte, eu falei alguns. E a meditação ela te ensina a tratar melhor seus impulsos, só que não dá para tratar melhor os impulsos. Gente, faz parte do processo. Me assusta muito mais aqueles que ficam em silêncio, sabe, o tempo todo. No final eu coloquei isso na Páscoa. O problema nunca foi Pedro, que era explosivo, né? Foi Judas, que era calminho e que beijava. Então, cara, hoje eu tô religioso. Obrigado, gente. É que você precisava mostrar um lado religioso, né, para alguns pra gente não ser jogado. Ouvintes nossos. Mas enfim, a gente precisava falar porque tá cheio de falso guru vendendo curso ou ensinando meditação como não é, ou escrevendo um livro que não é bem assim que as coisas funcionam quando se fala do cérebro e piorando a saúde mental das pessoas. E é o que a gente tenta passar longe por aqui, né? Ou seja, a vida como ela é, neurociência como ela é, meditação como ela é. Falamos tudo hoje. Vocês nos encontram lá no nosso Instagram, no @podcast Cerebrando, e no YouTube, no @Cerebrando. Deixo com vocês agora o nosso professor Leandro Oliveira, PhD em Neurologia e Neurociências, o Dr. Diogo, nosso neurologista, e o Fábio, nosso curioso de plantão, porque engenheiro é curioso, né? Não dá para se falar muito. O Fábio tá de parabéns. Um outro adjetivo bom sobre ele.
Valeu, meu povo. É isso. É isso aí. Obrigado. Tenham esperança, mas tenha a esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Esperança do verbo esperar deixa a gente passivo achando que meditação faz milagre. Ou seja, esperançar, se movimente, medite, mude e lembre, biologia requer tempo, não vai ser de hoje para amanhã. Valeu. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Agradeço demais por mais esse episódio. E espero que esse conteúdo tenha trazido coisas boas para vocês. Lembrem, a biologia ela é lenta e gradual. Não desistam, persistam, procurem pessoas que são decentes, que já trabalhem com isso e que não façam promessas falsas. Eu tenho certeza que alguma coisa, algum tijolinho a mais, erguerá a sua parede de sabedoria, sua vida vai ficar um pouquinho melhor. E é esse o nosso grande objetivo de vida. Que cada dia nós consigamos melhorar, que nós consigamos absorver um conteúdo bom. E é isso aí, um grande abraço a todos e até mais. Hoje nosso glorioso Fábio terminará o podcast. Vai lá, Fabião. Obrigado, pessoal. Valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima semana, pessoal. Um abraço.